Boa noite. Nós estamos iniciando agora a nossa live e hoje nós temos uma palavra maravilhosa que nós queremos compartilhar com todos os queridos, com todos aqueles que se propuseram a estar conosco hoje. Nós temos tido um decreto na nossa cidade, um decreto de toque de recolher, e não temos podido fazer o nosso culto. Então a live é a maneira que nós encontramos da gente poder passar uma mensagem de amor, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Hoje no nosso culto nós teríamos o culto da campanha, seria a terceira semana da nossa campanha. Se estivéssemos na igreja, estaríamos ali fazendo culto, estaríamos agora nesse momento no nosso culto, mas por força do decreto aqui na nossa cidade de Uberlândia, nós não tivemos condições para isso, né? Então, queridos, eu quero dar boas-vindas aos irmãos que já estão aí conosco, as pessoas que já entraram, a Catiana, boa noite Catiana, Sueli, Bernadele, o Miguel, o Leandro Francisco, boa noite, Karina Teixeira, boa noite Naime, Beatriz, e cada irmão que está entrando aí, Ana Carvalho, nossa saudação. É uma alegria muito grande podermos estar aqui juntos através desse aplicativo, dessa rede social, do Instagram. Então que Deus possa realmente nessa noite estar conosco. Eu creio que Ele já está conosco, E eu quero trazer aqui um louvor para a gente, enquanto os irmãos vão entrando, a gente vai louvando ao Senhor nosso Deus. Vamos louvar juntos. Quantos conhecem o Lázaro, O irmão Lázaro, ele tem um louvor maravilhoso que eu vou colocar aqui para nós. Vamos louvar ao Senhor juntos? Louve ao Senhor, vamos louvar ao nosso Deus. Vamos aquecer o nosso coração. A minha vida é do Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Louve ao Senhor comigo, meu querido. O coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Renova sua fé, renova sua esperança em Deus. Longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Você e Deus, nós somos maioria. Com Deus nós somos maioria. Mestre, meu coração. Meu coração é do meu Mestre. Que alegria, glória a Deus. Meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Oh Lord, na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Deus te ama muito, meu querido, minha querida, muito, muito, muito. As ondas grandes vêm tentando me arrastar.
pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. A sua vida é do Mestre. Declara isso, querido. Você está nas mãos do Senhor. Declara isso para Jesus. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Aleluia. Como é bom louvar ao Senhor. Como é bom a gente separar tempo na presença de Deus. Hoje nós vamos orar para que Deus mova na sua vida. Vamos orar pelos seus pedidos, pelo seu clamor, pelo milagre que você precisa. E eu creio, meu querido, Deus vai fazer. Deus vai fazer o milagre que você precisa. Deus é o nosso socorro bem presente. Eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar Pra longe da presença dele. A minha vida. Declare, a sua vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. A sua casa, consagra a sua casa para o Mestre, para o Senhor Jesus. Minha esperança é meu Mestre. Glória a Deus. É muito bom louvar ao Senhor. É muito bom expressar a Deus a nossa gratidão. Louvor é uma forma de gratidão. É uma forma de oração. É uma forma de clamor. Aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado das nossas vidas e que vai seguir cuidando das nossas vidas. Mesmo nas piores situações, mesmo nos piores momentos, Deus não vai deixar de cuidar dos seus filhos, não vai deixar de cuidar de você, meu querido. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Amém. Eu quero cumprimentar mais uma vez todos os queridos que estão conosco nessa live. Eu disse agorinha há pouco, hoje é terça-feira, hoje é dia de culto na nossa igreja, culto de campanha. Hoje seria a terceira semana de fé na nossa igreja e a gente está impedido de fazer o culto por força do decreto municipal, desse momento que nós estamos vivendo, né, queridos, que todos sabem bem, né, esse momento aí que nós estamos com a taxa de Covid num nível muito alto na nossa cidade. Lamentamos, né, quantas vidas se perderam, quantas vidas estão sendo derrotadas por esse vírus, o nosso sistema de saúde completamente em colapso, né? não preparado para esse momento, e nós lamentamos muito, mas nós renovamos a nossa fé, nós renovamos a nossa esperança no nosso Deus, e o culto de campanha é o culto de fé, é exatamente para trazer fé para o nosso coração. E hoje eu quero falar com vocês de um tema muito interessante. Nosso mês de março iniciou na segunda-feira, ontem, portanto, né? Hoje é o segundo dia do mês e nós, nesse mês de março, estamos dando sequência na nossa campanha. Então hoje é a terceira semana de fé, de 7 semanas de busca de Deus, de perseverança na presença do Senhor. Hoje é a nossa terceira. E eu quero que você prepare os seus alvos, a sua agenda dos sonhos, pega ela aí, pega a sua lista de alvos também, de pedidos, né? E daqui a pouco a gente vai ter o momento da oração da fé, o momento do milagre, que nós vamos clamar a Deus pelo milagre dele nas nossas vidas, né? E Deus, ele é poderoso para fazer milagres na vida de todos aqueles que nele creem, de todos aqueles que esperam nele. Assim como Jesus em vida andou aqui na terra,
e ele fez muitos milagres, ele ressuscitou mortos, ele curou todo tipo de enfermidade. Jesus, ele continua fazendo isso hoje. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele continua fazendo milagres hoje nos nossos dias, né, na vida daquele que crê, na vida daquele que o busca, né, na vida daquele que aprende o caminho da fé. Hoje nós vamos falar, março é a campanha Semeando Milagres, mas neste mês de março nós vamos falar sobre um livro do Bispo Rodovalho. Nós vamos estar falando cada semana, cada terça-feira, sobre o livro Além dos Limites, que foi um livro da palavra profética do ano de 2020, né? E hoje nós vamos falar sobre os limites familiares, além dos limites familiares, né? Como podemos ir além dos limites familiares? Primeiro de tudo, vamos pensar aí, o que é um limite? Pensa aí, né? O que é um limite? Limite pode ser uma deficiência, né? Uma fraqueza nossa, pessoal, é um limite, né? É algo que nos limita, que põe uma barreira para nós. Isso é um limite que nos impede de avançar, de alcançar alguma coisa que a gente gostaria de alcançar. Então, os limites existem e tem vários tipos de limites. Então nós vamos estar trabalhando hoje os limites familiares, como nós podemos ir além dos limites da família. É um tema muito interessante, né, que eu quero trabalhar com você nessa noite. E eu quero abrir a Bíblia, quero começar com um versículo bíblico, um texto da palavra de Deus, aliás, 2 versículos. Quero que você, se você tiver aí com Bíblia na sua mão, que você possa abri-la, se for possível, no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. Efésios 3 e o verso 20. A palavra de Deus diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E o versículo seguinte, o versículo 21 diz assim: a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então eu quero ver que você entenda aí, veja aí esse versículo maravilhoso, especialmente o 20, né? O apóstolo Paulo, autor dessa carta aos Efésios, ele está dizendo que o nosso Deus, o teu Deus, meu querido, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E é ele que nos ajuda para que a gente possa ir além, para que a gente possa romper os nossos limites, para que você, meu querido, você, minha querida, possa romper os seus limites. Os limites que você possa estar enfrentando na sua vida, que você tenha consciência ou talvez nem tenha consciência desses limites. E eu quero dizer para você, não há limites, não há impossíveis, não há nada demasiadamente grande para o Senhor nosso Deus. Não existe limites para Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que não tem impossíveis para Ele. Deus pode tudo, Deus pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus, né? O Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus, é o Deus que pode todas as coisas. Porém, nós, eu, você, seres humanos, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas mesmo assim, por causa do pecado, porque estamos num mundo caído, vez por outra, nós nos deparamos com situações que nos limitam. Nós nos sentimos limitados, nós nos sentimos impotentes diante de determinadas situações, diante de determinados desafios,
às vezes um desafio de trabalho, às vezes um desafio, sei lá, algum tipo de desafio, né? Então, é imprescindível saber quem são os nossos inimigos, quem que nos limita. Sabe por que é importante saber? Porque não tem como lutar com um inimigo que eu não vejo. Você não vai conseguir lutar, concorda comigo? Com um inimigo que você não sabe que ele existe, que você não o vê, né? Que você não sabe que ele está ali espreitando. E eu quero te dizer com toda certeza que os nossos maiores inimigos não são inimigos exteriores, não são inimigos espirituais. Embora a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra seres da maldade, seres espirituais da maldade, né? Mas muitas vezes os nossos piores inimigos são inimigos interiores, são vozes interiores que estão aqui dentro de nós nos limitando. E o propósito dessa live de hoje, né, nessa live de hoje, eu tenho como propósito, né, trabalhar os nossos limites familiares. Esse é o nosso desafio. Os meus limites e os seus limites. Quais são os limites familiares? Ou que limites são esses? Né? Limites familiares. Pensa aí comigo. E é interessante que é preciso a gente ter coragem para a gente mexer nessa área tão íntima e tão delicada, né, da nossa vida. Então, vamos lá? Vamos falar sobre isso? Ir além dos limites. Bom, ir além dos limites é, em primeiro lugar, se expandir. É crescer. Para crescer, para ir mais além, é preciso que a pessoa esteja em um processo contínuo de conhecimento de si mesmo e do seu ambiente. Se você quer crescer, você precisa se conhecer, né? Você precisa conhecer o seu ambiente, o ambiente atual e o ambiente da onde você veio. Nós vamos falar de limites familiares hoje, de romper limites familiares. O primeiro ambiente mais importante na nossa vida é o ambiente familiar. A família é o nosso berço, não é isso? O lugar da nossa formação moral. A família é a base da nossa formação intelectual. É onde nós aprendemos, né, no primeiro estágio da nossa vida. E toda família, todas as famílias têm as suas crenças, têm as suas verdades, né? E eu quero perguntar para você, quais eram as crenças da sua família? Na sua infância, na sua juventude. Você se lembra? Você se recorda disso? Quais eram, vou perguntar de novo, quais eram as crenças da sua família na sua infância e na sua juventude, sua adolescência? Né? Caso você queira, você pode digitar aí, né, no seu aparelho, quais eram as crenças da sua família. Você lembra disso? Você tem liberdade de fazer isso, né? As crenças, o que são as crenças? São um conjunto de ideias e valores de uma família, de um lar, de uma casa. E muito desses valores são valores limitantes, valores que por vezes nos acompanham a vida inteira. Olha, alguém colocou ali, a Claíse, Deus castiga. Você já pensou uma criança ouvir isso muitas vezes na sua infância, né, que Deus castiga? Menino, não faz isso porque senão Deus te castiga. Menina, não faz isso porque Deus vai te castigar, né? Obrigado, Claíse, por você ter essa liberdade. Só um minutinho aqui, gente.
Aí, mais uma participação. Quem mente, rouba. Quem rouba, mata, né? São frases que demonstram crenças. É melhor obedecer do que sacrificar. Bom, essa é uma frase bíblica que, aliás, é muito boa, né? Então, esses valores, muitos deles são valores bons, valores construtivos, valores maravilhosos que nos abençoam. Olha, alguém está dizendo aí, aqui se faz, aqui se paga. Deus castiga quem mente, né? Olha só, então são frases que vão se impregnando na nossa mente e vão se tornando verdades, né? E que são verdades que influenciam os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então eu quero te estimular hoje que você pense como eram as conversas quando você era criança, entre os irmãos, né, lá na sua família, pais, seu pai, sua mãe. Você era incentivado a crescer? Te incentivavam a crescer? O que a sua família acreditava? Lembra disso? Procura lembrar, né? Nós estamos aqui conversando. O que a sua família, o que era importante para a sua família? Estudar era importante? Você foi incentivado a estudar? Você foi incentivado a ser uma pessoa próspera? Seus pais, as pessoas que cuidaram de você, talvez um irmão mais velho, em algumas famílias mais antigas, eram os irmãos mais velhos que cuidavam dos irmãos mais novos. As crianças eram valorizadas, as crianças tinham, né, valorização na família. Então você foi incentivado a ser próspero, você foi incentivado a ser dono do seu próprio negócio, você foi incentivado a conquistar um curso universitário, entrar numa faculdade, né, desenvolver, estudar, né, se preparar para ter uma condição melhor na vida. Quais eram os ditados populares? Quais eram as frases mais faladas, né? Estou vendo aqui que algumas pessoas estão colocando algumas frases, né? Não deixo chinelos virados por causa dessa crença. É uma crença, né? Não deixar chinelo virado, né? Que coisa, hein? Então, as famílias, cada família, se você vai ver as histórias das famílias, existem tantas crenças, e muitas crenças que limitavam, punham medo, traziam medo, né? O Vitor está falando aí, ó, dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Olha que coisa, né? Então, quando uma criança cresce ouvindo isso, ela vai ter problema com dinheiro. Não é isso? Normalmente é assim que acontece. Isso vai gerando o quê? Crenças limitantes. Tem um autor chamado Tony Humphreys. Ele escreveu um livro muito interessante. O livro dele é um livro intitulado A Família, Ame-a e Deixe-a. Muito interessante esse livro. Esse autor, Tony Humphreys, ele é um psicólogo clínico, conferencista e um professor. E olha o que ele argumenta nesse livro. Ele argumenta que é preciso cada ser humano superar os bloqueios familiares e, ao mesmo tempo, encontrar a sua individualidade e a sua independência. É importante entender que nós não estamos propondo aqui de forma nenhuma que ninguém abandone a sua família, ninguém abandone pai e mãe, né? Ninguém deixe de honrar pai e mãe, não é isso de forma alguma. Mas nós precisamos construir a nossa individualidade, né? Você precisa saber identificar claramente quem você é e qual é o seu propósito na vida, de onde você veio e para onde você quer ir. Isso é muito importante. Vou dizer de novo, né? Você precisa identificar claramente quem você é. Você precisa construir a sua identidade, você precisa individualizar. Nós temos a nossa família, nós amamos a nossa família, pai, mãe, irmãos, queremos o bem deles, mas nós precisamos construir a nossa história, né?
E para isso, meus queridos, às vezes se torna necessário haver uma ruptura com o seu passado. Romper com o seu passado. Para que então você seja livre para avançar e para alcançar o novo, que vai te trazer novas alegrias, que vai te propiciar novas conquistas, que vai te propiciar também a construção de novos valores. Deixar essas crenças limitantes para trás. Você já ouviu falar em lealdade familiar? Talvez você já tenha ouvido falar. Lealdade familiar. Vou falar um pouquinho sobre isso. O que é a lealdade familiar? Para nós nos sentirmos pertencentes ao nosso sistema familiar, nós somos leais com atitudes e sentimentos. Por isso acontece muitas repetições de padrões na vida das pessoas. As repetições de padrões é normalmente um traço da lealdade familiar. Exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Se meus antepassados não foram felizes no amor, eu também não serei. Eu não vou ter liberdade de ser feliz no amor. Se eles não tiveram dinheiro, eu também não terei. Só que eu quero que você entenda que isso não está no nível do consciente. Muitas vezes isso está no nível do emocional. A pessoa, ela caminha nessa direção porque ela não se sente no direito de ser diferente, de romper com aqueles padrões, né? Por quê? Porque ela tem a necessidade de se sentir pertencente a isso. Inclusive, ser infeliz. Pois meus antepassados também foram pessoas infelizes. Que tristeza, hein? Que coisa pesada, que coisa forte. Como eu serei feliz se eles não foram? Então, isso está no nível do inconsciente, mas isso influencia a pessoa no seu emocional. Tem casos tão, às vezes, tão complicados que às vezes vai precisar de uma ajuda de um profissional, ajuda de um psicólogo, de alguém, né, que possa ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Então, eu volto a perguntar para você, o quanto você percebe isso na sua vida familiar? O quanto de traço você tem na sua vida? Nós vamos orar aqui hoje, vamos pedir a bênção de Deus, mas, querido, nem tudo está no nível espiritual. Você precisa, talvez, trabalhar suas emoções, ler bons livros, né? Buscar mais de Deus. Primeiro de tudo, desejar romper com esses padrões limitantes. As coisas boas a gente deve conservar e levar para frente e ampliar e melhorar. Mas você precisa ser livre para ser você, né? Então, a gente tem que ter a liberdade de romper com aquilo que nos prende, mas avançar e conquistar coisas novas, sem romper com a família, sem abandonar a família, né? Eu quero te dar mais um versículo bíblico aqui, muito importante. 1 Coríntios 13, versículo 11, que diz assim, olha que versículo dos mais interessantes. Quando eu era menino, sentia como menino, e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos pensar nesse versículo. É um versículo do apóstolo Paulo que está inserido num capítulo maravilhoso da Bíblia, que é 1 Coríntios, capítulo 3, é o capítulo do amor, onde ele fala o que é o amor, a essência do amor. Nós podemos traduzir o ser menino nesse versículo 11 aqui, 1 Coríntios 13, por imaturidade e por falta de conhecimento. Qual é a característica de menino? Menino é ingênuo, menino não estudou, não tem maturidade da vida, né? Então vamos colocar aqui ser menino como imaturidade. Muitas vezes as pessoas são pessoas adultas, pessoas já vividas, mas ainda emocionalmente elas carregam traços da infância. Ele diz que ele sentia
e pensava como menino, e com certeza ele tinha resultados de menino. O que que o menino faz? O que que uma criança faz quando as coisas dão errado? A criança chora, a criança dá birra. Não é isso que uma criança faz? Isso, para uma criança, está normal, está tudo bem, porque ela ainda é uma criança. Mas uma pessoa adulta já não é normal esse tipo de situação, né? O apóstolo Paulo diz aqui, quando eu cheguei a ser homem, então ele fala de um novo tempo. Quando eu cheguei, eu atingi um estágio novo, né? Desisti. Quando ele atingiu o estágio de ser homem, ele disse, eu desisti das coisas de menino, das coisas próprias de menino. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que houve uma ruptura para poder se tornar maduro e viver novas realidades. Queridos, a física diz que um corpo não pode ocupar, ou aliás, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, o que tem que acontecer, né? Para um corpo ocupar um espaço, o outro tem que sair. Então, para você ser uma pessoa madura, para você crescer, para você desenvolver, romper limites, você precisa desistir das coisas da imaturidade, das coisas de menino. Ou seja, ir além e romper novos limites na sua vida. Isso é maravilhoso, né? O problema é que muita gente tem muita dificuldade com mudanças, dificuldade de mudar, de assumir novas posturas, de tomar decisões novas, de romper com situações da sua vida que não estão boas, e a pessoa sabe que não está boa, mas ela continua carregando isso, né? Ela tem decisão de mudança. Porque mudar, querido, vai exigir de nós. A primeira coisa que tem que acontecer para você mudar é você tomar uma decisão de mudar, ter uma decisão. E depois vai dar passos, né? Então, para romper limites e ir além, né, nós vamos romper com essas situações, vamos nos abrir para o novo de Deus. Novamente eu digo, o problema é que muitas pessoas, quando se sentem esgotadas, né, cansadas, afadigadas, elas tendem a buscar respostas, suprimento e proteção naquilo que é familiar para elas. Elas voltam para aquele costume, para aquele hábito, né? Seja um lugar, né, mesmo que seja um lugar que já não pode atender elas mais. Impressionante isso, né? Impressionante isso. Então, chegará um momento que não tem mais como deixar de decidir, né? É aí a hora de fazer uma escolha que vai te levar para um outro patamar na vida. É avançar ou desistir, né? É avançar ou desistir. Será que você identificou alguns limites? Né? Alguns escreveram aí frases, né? Eu quero que você pense depois, né, o peso dessas frases aí da infância na sua vida hoje. Mas a minha pergunta é, você quer avançar e romper os limites familiares? Você quer descobrir e trabalhar isso na sua vida? Alcançar os desafios? Nessa campanha de março, nós queremos te encorajar a seguir adiante e romper os seus limites. Hoje nós estamos falando sobre limites familiares. Semana que vem, nas semanas subsequentes, nós vamos falar de outras áreas da sua vida, né? E eu quero dizer para você que você pode, aqui vai uma sugestão minha, fazer uma lista desses limites. Uma sugestão muito importante. Você pode fazer uma lista desses limites e dessas frases familiares para você mesmo, né? Para que você possa ver, olhar o peso dessas frases, e aí você vai fazer essa lista e declarar o que você está rompendo com tudo isso, e deixando isso para trás, deixando para trás tudo aquilo que te limitava. Então, eu vou falar 3 coisas para você. Primeiro, você faz uma lista dessas frases limitantes, você faz uma declaração que você está rompendo com isso, que te limitava, e no lugar desses limites você vai estabelecer novos valores. Novos valores que você quer conquistar, que você quer alcançar.
e você vai colocar isso diante de Deus, vai colocar a sua fé em movimento e vai trabalhar isso, né? Se você é casado, vai conversar com o seu cônjuge, vai conversar com o seu líder, vai, né? Procure trabalhar isso. Se for necessário procurar ajuda profissional, você vai procurar. E no lugar desses limites, então você vai estabelecer novos valores, novos objetivos, metas que você quer alcançar. Você não vai aceitar isso mais, você vai decidir mudar e você vai lutar por isso. Estamos combinados? Eu quero deixar essa palavra para você, nós vamos orar. Eu quero que agora você pegue aí a sua agenda dos sonhos, você pegue os seus alvos de oração. Nós vamos clamar ao Senhor Deus, né, que Ele possa mover o poder dele na nossa vida, a unção dele na nossa vida. Eu vou colocar novamente a música do Lázaro, vou colocar um pouquinho mais baixo. Eu até vou dizer que esse irmão Lázaro, ele está com Covid, eu vi recentemente, não sei se ainda está, como é que está a situação dele, mas eu gostaria inclusive de orar por ele também, porque é um irmão que tem nos abençoado muito, né? Com as suas canções, com o seu louvor. Vamos orar, pega os seus alvos agora, querido. Vamos crer em nosso Deus. Pensa nisso que nós conversamos hoje aqui nessa live, né? Nessa campanha de festa, terceira semana, de uma forma diferente, mas pela graça de Deus a gente pode usar, né, dessa bênção que é poder fazer uma live e estar junto aí, cada um nos seus lares, e a gente junto aqui, ligados na mesma fé, na graça do nosso Deus. Eu agradeço a presença de todos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nesse instante de fé, eu me uno aos meus irmãos, eu me uno a todos que participaram desse momento, Senhor, dessa live, onde a gente pôde falar sobre a importância de sabermos quem nós somos, meu Deus, de entender de onde nós viemos, meu Deus, de podermos pensar onde nós queremos ir, que resultados novos nós queremos ter na nossa vida. E nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, que o Senhor esteja com cada um dos meus queridos, o Senhor esteja com cada um de nós, com cada um dos teus filhos e filhas. Meu Deus, eu quero colocar agora as agendas dos sonhos, as metas, os objetivos que os teus filhos estabeleceram para as suas vidas, para este ano de 2021, Senhor. Deus, nós estamos no meio de uma pandemia, aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, e, ó Deus, em muitas cidades da nossa nação, nós temos visto, Senhor, meu Deus, que o sistema de saúde ó Deus, de grande parte da nação está totalmente esgotado. Temos recebido notícias, Senhor, todos os dias, de tantas pessoas que estão perdendo a vida, Senhor, para o Covid, para essa enfermidade, e nós lamentamos tudo isso, Senhor, e oramos pelas famílias que estão sofrendo, pedimos o teu consolo, a tua força, aqueles que estão com parentes nos hospitais, seja por Covid, seja por alguma outra enfermidade. Senhor, nós clamamos agora, nós nos unimos agora em oração, em um clamor diante da tua presença por essas vidas, e pedimos o teu socorro. Deus, muda a sorte da nossa cidade, muda a sorte da nossa nação, muda a sorte das cidades aqui da nossa região. É a nossa oração em nome de Jesus. Mas também eu te peço pelos sonhos dos teus filhos, Deus, que toda crença limitante, meu Deus, mesmo que no nível do inconsciente, mas que está impedindo, que está trazendo defasagem emocional, mental, bloqueio, Senhor, meu Deus, e que tem sido um fator de limitação na vida do teu povo. Senhor, ajuda o teu povo a entender isso, ajuda o teu povo a ver, a perceber e a tomar uma decisão de mudança. Oh Deus, oro pelos milagres. O Senhor é Deus de milagres. Clamamos pelo milagre, naquele que precisa de um milagre, aquele que precisa de um toque do sobrenatural de Deus. Nós clamamos agora em nome de Jesus, que o Senhor possa liberar esse milagre. Envia teu anjo agora, envia os anjos guerreiros do Senhor, os teus exércitos. Manifesta agora a tua glória de poder, manifesta agora que o Senhor é Deus. Nós sabemos que o Senhor é. Meu Pai, nós te pedimos, manifesta na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Então, Deus, desde já, Senhor, nós agradecemos em nome do Senhor, em nome de Jesus.
Abençoa cada família aqui representada que participou conosco dessa live. Abençoa os casamentos, abençoa os jovens, as moças, os rapazes, abençoa as crianças, abençoa as irmãs que estão gestantes, todas aquelas irmãs que estão gestantes. Vai abençoando todo o teu povo, toda a tua casa. Abençoa as famílias, abençoa a cidade, abençoa a nação. Nós oramos e agradecemos e louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém e graças a Deus. Meus queridos, minhas queridas, eu quero encerrar essa live agora, te abençoando, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre a sua vida. Você tenha um restante de noite abençoada, noite abençoada. Você possa amanhã ter um dia excelente de bênção, de alegria, de vitória. O restante da semana, todo o mês de março. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu me despeço agora, com a graça de Deus, com muita alegria